tarde. Hoje, Deus abençoe, eu tô para ter um curso do livro de Gálatas, um livro que o apóstolo Paulo escreveu e me chama muita atenção, porque é um livro que depende do estado de espírito que você lê, quando você lê, como você interpreta, o que você interpreta. Ele é um livro muito usado para falar sobre o afirmamento da fé, a salvação através da fé. E tem um livro de Tiago que fala que a fé sem obras é morta. O que a gente vai entender sobre esse livro? Eu vou começar a ter uma aula a partir de terça-feira agora. Hoje, se eu não me engano, é dia 15. Então deve ser 17 de setembro de 2019, sobre o que realmente é a intenção de Paulo escrevendo para os Gálatas. Se ele quer separar o judaísmo do cristianismo, se ele quer que morra o judaísmo e só vale o cristianismo, se ele está fazendo uma abertura de parênteses sobre o que realmente isso significa dentro da religião, uma vez que a gente sabe que o judaísmo sempre foi excludente e não foi de aceitar pessoas convertidas. Isso sempre foi uma grande dificuldade, até o dia de hoje, 2019, é difícil. Então, imagina na época de Paulo ali como seria isso. Será que ele botou isso como um tema que a pessoa pudesse não passar pelo judaísmo para ser evangelizada? Porque os evangelhos são escritos pelos apóstolos muito mais tarde, depois de Jesus, e antigamente só existia o livro da lei de Deus, que as pessoas chamam de livro de Moisés, a lei de Moisés, mas na verdade foi Deus que passou para Moisés no monte. Então a gente se questiona qual realmente é a intenção do livro de Gálatas. O que ele quer dizer com isso? Qual é a mensagem principal dentro do que ele está falando? Ou as pessoas que não acreditam em Jesus, ali não têm fé. Como isso vai funcionar? Como vai ter uma aceitação dentro da própria comunidade cristã disso? E só ter fé resolve? Fé em Jesus é a salvação? Ok, mas e depois? A vida continua. Como a gente tem essa sequência do dia atrás do outro? Aceitou Jesus, estou salvo. Tá, e aí? Eu faço tudo o que eu quero, porque eu tenho fé em Jesus, mato as pessoas, pode roubar, não pode roubar, como é que funciona? Essas leis de questões éticas, elas estão escritas na lei de Deus, que considera-se o Velho Testamento. Então, velho, novo, o que isso significa? O que Paulo está querendo dizer? Qual é a proposta de Paulo? Uma vez que Paulo vem muito depois ainda dos apóstolos ali, né? E ele tem uma visão exclusiva com Jesus e ele cai no chão indo para Damasco. O que ele quis dizer com essas interpretações todas? Eu acho que é um cerne muito importante dentro desse caule que frutifica o cristianismo, o judaísmo, o que a gente tem para absorver, o que não tem, o que pode ser interessante, o que não pode ser interessante, o que é verdade, o que não é verdade, inclusive porque a interpretação é uma coisa que flui de cada uma das pessoas, também o entendimento de cada uma das pessoas. Porém, a gente consegue entender uma coisa, que Paulo foi uma pessoa um pouco diferente dos outros apóstolos no quesito de que ele saiu pregando por aí. Ele era uma pessoa que ele mesmo diz que ele era mais culto, ele foi criado nos pés de Gamaliel, ele tinha uma instrução mais apurada do que os outros, embora que os outros ali, pelo que a gente vê a data de nascimento e da morte ali de Pedro, ele começou o ministério com Jesus ali aos 26 anos, ele morre com 60 anos, no ano 67. Então, assim, a maioria dos discípulos de Jesus ali tinha na faixa de 21 anos, até 26, que Pedro era mais velho, era casado, tinha sogra. Então, assim, e Paulo não, ele recebe uma visão um pouco diferenciada, e ele faz uma pregação um pouco diferenciada, e os livros de Paulo realmente me chamam a atenção, uma vez que eles têm um discernimento um pouco diferente dos outros. Mas e aí, o que aproveita, o que não aproveita, entende? O que está certo, o que está errado, qual é a interpretação correta, por que existem esses livros, e eles são a base do cristianismo
desde então, como as pessoas entenderam esses livros, como se tem propagado a mensagem de Cristo, com a fundamentação nos livros de Paulo. Porque se a gente pegar os livros dos apóstolos, inclusive desses apóstolos, Mateus e João são os que são contemporâneos de Jesus, Marcos e Lucas não, existe uma defasagem aí de tempo, mas também uma questão de troca de ideias. A ideia de um segue num raciocínio, do outro segue um pouco paralelo. Então assim, eu vou aguardar a minha aula de terça-feira para ir concluindo, para ter uma ideia do livro de Gálatas, porque é um livro que todos os livros de Paulo me chamam muita atenção. Essa é uma coisa que, para mim, em virtude que existe muita coisa que parece ser contrária às que já foram escritas. Beleza? Então, Shalom Adonai.